Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o professor João Matos. Hoje a gente está aqui para o nosso primeiro simuladinho CNU, bloco 8, nível médio, certo? Esse aí é a grande prova que vai acontecer daqui a mais ou menos um mês. E aí eu vou retomar as preparações e as provas e os conteúdos voltados para o CNU. Por que voltar? Porque eu vou deixar aqui em cima no card uma playlist que já foi feita com todos os conteúdos que vão cair no edital. Então, nossos simuladinhos, esse aqui vai ser o primeiro, mais para frente a gente vai fazer mais, vão ser apenas de questões. Professor, mas eu não sei o conteúdo. Entra na playlist, dá o joia no vídeo, primeiro. Entra na playlist, assiste o vídeo que você precisa, volta para as questões, certo? Bom, sem mais delongas, muito prazer, sou o professor João Matos. Vamos para mais um vídeo. A gente está aqui hoje para responder 7 questões sobre matemática básica. Bom, o que é que a gente vai abordar aqui? Nós vamos abordar questões lá do que concursos. Ah, professor, você está fazendo propaganda do que concursos? Não, porque na minha opinião e da minha garimpada que eu dei, eu sempre estudei por lá e sempre achei muito bom o nível de questões que tem lá, certo? Já fui aprovado em concurso e tal, e quando eu estudei por lá. Então é minha ferramenta onde eu recolho as questões para trazer para os vídeos para vocês um material de boa qualidade. Bom, tudo aqui é voltado para o nível médio, para aquele montão de vagas que vai ter nesse lance de Enem dos concursos, certo? Então, vamos começar com a nossa primeira questão. Numa caixa encontram-se 90 bolas. Algumas são vermelhas e outras demais amarelas. A razão entre o número de bolas vermelhas e amarelas é igual a 1/4. Então, vermelhas e amarelas é igual a 1/4. Então, se ao retirar ao acaso uma bola desta caixa, a probabilidade de que ela seja que a mesma seja amarela é igual a quantos por cento? Beleza, então nós temos dois assuntos aqui, razão e probabilidade, certo? Lembrando que probabilidade é tudo que eu quero dividido por tudo que é possível. Tudo que eu quero dividido pelo total. Total de bolinhas eu já sei que é 90. Mas o que eu quero são as amarelas. E aí entra o problema, quantas amarelas tem? E aí a gente vai ter que recorrer a isso aqui, essa razão. Professor, o que é que eu vou fazer? Se liga no seguinte. Quando eu digo que a razão de vermelhos para amarelo é de 1/4, o que é que eu estou dizendo? Que a cada 5 bolinhas, 1 é amarela, ou 1 é vermelha, 4 são amarelas, certo? Então, a gente vai ter que ver quantas partes tem aqui. Nós temos 5 partes, certo? Logo, iremos dividir nossas 90 bolinhas em grupinhos de 5. Por quê? Porque eu quero ver a probabilidade é primeira bola, segunda, terceira, quarta, tudo amarela. A quinta vem vermelha. Então, os grupos vão ser formados pela junção das partes, a união de 4 mais 1, 5. Quando eu fizer essa divisão, eu vou ter aqui 1, 5, 4, 0 e o 8, 40. Morreu. Então, eu vou ter 18 grupos de 5, ok? Então, como são 18 grupos, deixa eu pegar outra cor. 18 grupos. Eu vou ter 18 vermelhas. E o restante, tudo de amarelas, que vão dar 72. Certo? Então, 72 amarelas é exatamente o que eu vou trazer para cá para a minha probabilidade. Professor, mas está em porcentagem. Exatamente, está em porcentagem. O que a gente vai ter que fazer é simplificar essa fração. Vamos simplificar ela por 9, certo? Simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Quando eu divido 90 por 9, eu tenho 10. Quando eu divido 72 por 9, eu tenho 8, certo? E 8 sobre 10 é a mesma coisa de 80%. Fechou? Então, encerramos nossa primeira questão. Vamos para a próxima. Próxima questão. A gente tem aqui, ó. 3 navios, Amélie, Bismarck e Compass, estão atracados no mesmo porto. O navio A, de Amélie, retorna ao porto a cada 5 meses. O navio B, Bismarck, retorna a cada 6 meses. E o navio Compass a cada 9 meses.
Se os três partiram hoje do porto, daqui a quantos meses eles estarão juntos de novo nesse mesmo porto? Se liga. Pela leitura, você tem que entender o seguinte. Eu quero, o que é que eu quero? O que é que a questão quer de mim? Ela quer saber em quanto tempo eles vão estar aqui juntos de novo, todos os três, certo? Então, aqui a gente vai ter que entender que essa questão é de MMC, menor múltiplo comum. Então é o seguinte, eles estão saindo juntos hoje e eles têm um determinado ciclo, também chamado de múltiplo, certo? Então, de 5 em 5, o navio A retorna ao porto. De 6 em 6 meses, o navio B retorna ao porto. E de 9 em 9 meses, o navio C retorna ao porto. Então, eu preciso de um valor de meses que é múltiplo dos três. Porque eu não quero que eles estejam os três aqui juntos. Então, eu quero que seja um múltiplo comum aos três. E eu quero qualquer tipo de múltiplo? Não. Eu quero o menor possível. Então, MMC, menor múltiplo comum. Professor, e na matemática, como é que a gente faz isso? Faz por decomposição. Escreve os números, bota a barrinha e vamos dividindo. Dá para dividir por 2? Dá só o 6, né? Então 5 não mexe, 3 e 9. Por 3, 5 não mexe, 1 e 3. Por 3 de novo, 5 não mexe, 1 e 1. Para finalizar, por 5 dá 1. 1 e 1. O que foi que eu fiz? Eu fiz a decomposição em fatores primos, em números primos. Então, esses carinhas que vão ficar aqui na lateral são os primos que formam o meu MMC. Então, eu tenho que ver quanto é 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. É que eu posso fazer por pedaços. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. E aí, C vezes 15 dá quanto? C vezes 15 dá 90. Então, depois de quantos meses eles vão estar aqui juntos novamente? Em 90 meses. Certo? Questão? Tranquila? Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente se ajuda. Vamos para a próxima. Vamos lá. Renata recebe mensalmente do seu pai o dobro que ela recebe da sua mãe mensalmente também. Se em 5 meses ela receber um total de R$ 375, então ela recebe quanto por mês da mãe? Vamos lá. Raciocínio lógico, certo? A Renata recebe uma certa quantia, que eu vou chamar de quê? Da mãe dela. Beleza? E eu sei que o seu pai, ela recebe mensalmente do seu pai o dobro que recebe da sua mãe. Então, do pai, eu vou escrever assim, pai e mãe. Como minha questão, meu foco é descobrir quanto a mãe dela paga por mês para ela, então eu vou chamar de X, eu vou chamar de Q, de quantia, a quantidade de dinheiro que a mãe dela dá para ela. O pai dá o dobro, 2Q, certo? Isso aqui por mês. Por mês, certo? E aí? E aí que em 5 meses, ela vai acumular um tantão de dinheiro. E esse tantão é exatamente essa quantia por mês, que ela vai receber quanto? Se ela recebe 2Q do pai e 1Q da mãe, ela recebe 3Q. 3 vezes uma quantiazinha. Em 5 meses, ela vai receber 5 vezes os 3Q. Que vai resultar nessa quantia em real. 375. Então, 15Q vai ser igual a 375. Beleza? E agora? Então, o Q é só você pegar o 375 e dividir por 15. Professor, divisão, mas isso é uma fração. É a mesma coisa. Vamos fazer aqui a divisão por 15. Dá 2, dá 30, sobra o 7, baixa o 5 e dá 5. 75. Morreu a divisão e nosso Q de quantia é R$ 25. Então temos a letra C como a resposta. Fechou? Vamos para a próxima. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu lhe ajudo sem problemas. Vamos lá. Nossa próxima questão é o seguinte. Uma bomba de vácuo retira metade do ar de um recipiente fechado a cada bombada, sabendo que após 5 bombadas foram retiradas 62 gramas de ar. A quantidade de ar que permanece no recipiente após essas bombadas em gramas é igual a quanto? Vamos aqui. Seguinte. Ó. A cada bombada ela retira metade do ar do recipiente. Fechado. Ok. Sabendo que após 5 bombadas, então teve a bombada 1, bombada 2, bombada 3,
bombada 4 e a bombada 5. Depois disso tudo, ele retirou 62 gramas de ar. E aí, ele está perguntando, após todas essas bombadas, quanto de ar ainda permanece no recipiente, certo? O que a gente vai ter que raciocinar aqui? Quando eu digo a metade é uma divisão por 2, beleza? Então, eu vou dizer que existia A de ar dentro desse recipiente. Eu não sei quanto é, mas a gente vai descobrir, beleza? A primeira bombada, você tirou a metade, certo? Então, se você tirou a metade, você tirou A dividido por 2. Ok? Então, o que sobrou lá foi a outra metade, A dividido por 2. Na segunda bombada, você tirou a metade do que ficou. Metade de A dividido por 2 é A dividido por 4, certo? E aí, você tirou A dividido por 4. O que é que sobrou? O que é que você vai retirar da próxima vez? Você vai retirar metade do que sobrou, certo? E essa metade do que sobrou é exatamente A por 8. A por 8. E aí a metade de A por 8 é A por 16. E a metade do A por 16 é A por 32. O número do denominador vai sempre aumentando. Bom, e aí? E aí que? Quando eu juntar tudo que foi retirado, tem que dar 62 gramas. Então, eu preciso somar toda essa fração aqui. Todas essas frações têm que ser somadas para eu igualar aos 62 gramas. Aí, 62 gramas aqui é igual a 62. Como é que a gente vai fazer isso? Se liga. Ó, eu vou colocar primeiramente todas elas no mesmo denominador. Que qual é o denominador? É o maior desses números aqui, porque todos eles são pares e são múltiplos. Então, eu vou botar o 32. 32 dividido por 2, 16. 16 vezes A, 16A. Mais 32 dividido por 4 dá 8. 8 vezes A, 8A. 32 dividido por 8 dá 4. 4 vezes A. 32 dividido por 16 dá 2. 2A. Mais 32 dividido por 32 dá 1. 1 vezes A, 1A. E isso aqui vai ser igual a 62. E agora a gente vai juntar todos esses A's aí. Dividir por 32 igual a 62. Ó. Aqui, ó. 16 mais 4 é 10. 8 mais 2 também é 10. Certo? A gente vai ter, então, 16 mais 4 é 20. Com mais 10, 30. Com mais 1, 31. 31A. Professor, eu posso simplificar o 31 com 62? Pode. Porque eles são numeradores. Certo? Ah, mas não tem denominador aqui embaixo. Tem um denominador 1 invisível aqui que a gente omite. Então aqui sobra 1 e aqui sobra 2. E aí eu tenho que A por 32 é igual a 2. Então, A é igual a 64. Que eu mando 32 multiplicando. Ou seja, o meu A inicial eram 64 gramas de ar. Como já foi retirado 62, sobraram 2. Certo? Qualquer dúvida nessa interpretação das frações ou na soma das frações, deixa nos comentários que a gente se ajuda. Aqui você precisa entender que a metade da metade é sempre aumentar esse denominador um pouquinho. Tudo bem? Eu acredito que se você for fazer por números decimais, usando metade como 0,5, e a metade 0,5, 0,25 e por aí vai, você vai ter um pouco mais de problema porque esse número fica muito pequeno, certo? Dito isso, vamos para a próxima. Bom, vamos começar a dificultar um pouquinho. A gente tem aqui uma questão de função de primeiro grau e a gente precisa formular essa função. Eu vou te ajudar aqui a como sacar as coisas. Ó, Alberto coloca 1 litro de água para ferver no fogão. A água está inicialmente a 22 graus e esquenta 5 graus a cada minuto, certo? Qual é a função que descreve a temperatura T grande da água em graus, faltou graus ali, em função do tempo T pequeno, até chegar a 100 graus, certo? Então, ó, se liga. A gente vai ter que a temperatura inicial é qual? 22. Então, claramente, o 22 é um número fixo, ok? O número variável, ele aumenta 5 por minuto.
Então, se for 0 minutos, então eu vou ter 22 graus. Se for 1 minuto, eu vou ter 22 mais 5, 27. Então, essa parte variável vai variar somente em cima dos 5 graus. Então, tem que ser essa parte fixada. Ou seja, eu já elimino essa alternativa e essa. E meus 5 graus vezes o tempo, Tzinho, que está exatamente em todas as outras. Qual é a diferença? A diferença é a variação desse tempo, certo? Aqui, ó, a gente não pode ter um tempo iniciando em 22, certo? Porque o tempo inicia do zero. Se ele acabou de ligar o fogão, então, tempo zero. Aqui, nessa alternativa letra E, você teria que usar o menor tempo possível, seria 22, mas o menor tempo possível é zero, ok? Então, isso aqui invalida essa alternativa, sobrando apenas a letra A e a letra B. A letra A está dizendo que o tempo pode ser qualquer número real. Se a questão não tivesse restrição, isso estaria certo. Porém, a pergunta tem uma restrição bem aqui, ó. Até a fervura, a 100 graus. Então, existe um teto até onde esse meu tempo pode chegar. Até a temperatura bater 100 graus, certo? Ah, professor, e depois disso? Aí depois disso a temperatura não aumenta, a água evapora, certo? O que a gente vai ter que usar, então? A gente vai ter que usar que o menor tempo é zero? Ok. O maior tempo é 15,6? Ok. Será se é? 15,6 vezes 5 dá 30, sobe 3. Dá 25, 28. E aqui, 78. Mais os 22, que são fixos, aqui daria 100 graus. Então, ok. Esse aqui é o teto máximo onde meu Tzinho pode chegar. Outra coisa que anula a letra A é que ele está dizendo que o T pode ser qualquer número real, inclusive negativos. Só que não existe tempo negativo. Isso também anula a letra A. Ficamos então somente com a letra B. Qual é a parte importante quando você tem que encontrar a forma, formular a equação? É descobrir o que é variável e descobrir o que é fixo, certo? E o que é fixo não carrega letra. Como 22 não carrega letra. O que é variável é a letra. Ok? 5T. Mas ele é variável somente em um determinado intervalo possível, certo? Fora disso, é impossível existir. Ah, mas professor, a questão não bota um intervalo onde isso aqui acontece. Ah, então seria uma coisa do tipo da letra A. A variável pode ser qualquer número. Mas como a gente está falando de uma temperatura e de um tempo, a gente não pode ter temperaturas exorbitantemente grandes e nem tempos negativos, certo? Então, a gente tem que se atentar à pergunta. Ele está deixando bem claro que a temperatura em minutos é até a fervura, até chegar a 100 graus. Então, existe um limite. Tudo bem? Logo, qual o lance desse tipo de questão? É você entender o que é fixo e o que é variável. Deixar o que é fixo sem letra, o que é variável com letra. Depois disso, você avalia até onde essa variável pode chegar. Tudo bem? Vamos de próxima. Agora, a gente tem uma equação de segundo grau. Aqui a galera já tem um pouco mais de medo. Porém, isso aqui que tá aqui é fácil. Por quê? Porque eu não vou precisar fazer básica, não vou precisar fazer nenhuma conta. Só preciso entender teoria. Uma condição necessária e suficiente para que o gráfico da função quadrática, seja uma parábola cuja concavidade seja voltada para baixo vamos deixar bem claro uma coisa. Sempre que eu tenho uma função quadrática de segundo grau, o gráfico com certeza é uma parábola, certo? Então isso aqui é uma coisa que você não precisa se preocupar. Ah, professor, vai ter gráfico que não é parábola? Não, todo gráfico de função de segundo grau é parábola. Professor, e o que é concavidade para baixo? Vamos lá. Uma parábola é tipo um U, certo? Se você estudou a equação de segundo grau em algum momento na sua vida, você viu que você tem eixos coordenados e tem esse Uzinho lá dentro. Eixos coordenados e esse Uzinho lá dentro. Ah, professor, eu não lembro disso. Tudo bem. Vamos lá. Você sabe que uma equação de segundo grau precisa ter o termo de segundo grau, x ao quadrado. Um cara que acompanha o x ao quadrado. Ela tem um x sozinho. Um cara que acompanha o x sozinho. E ela tem uma letrinha, um número que é o cara solitário. No nosso caso aqui, o cara solitário é esse menos m mais 3. Aqui, o cara que acompanha o x sozinho é m ao quadrado menos 4. E o cara que acompanha o x quadrado é o m menos 1.
Professor, o que é concavidade? É a boca da parábola, a abertura zona. Ela pode ser assim ou ela pode ser assim. Tô fazendo o desenho bem livre, mas é o seguinte. O que vai determinar se sua parábola tem a boca apontada para cima ou para baixo é o sinal do acompanhante do x². O sinal desse cara. Sinal. Como assim o sinal? Positivo ou negativo? Positivo, boca para cima. Negativo, boca para baixo. Ah, professor, boca é a mesma coisa que concavidade? Sim. Então a gente só vai precisar analisar em que situação aquele cara é negativo. Porque eu quero a boca voltada para baixo. Fechou? Então é uma questão meramente teórica. Vamos olhar para o acompanhante do x². É m menos 1. Vou pegar outra coisinha. Vou pegar o azul. É m menos 1. Eu quero que isso aqui seja negativo. Ou seja, menor do que 0. Se meu m for 1, isso aqui dá exatamente igual a 0. Então não quero que ele seja 1. Corta a letra A. Meu m pode ser maior do que 3. Se meu m for maior do que 3, então ele teria que ser 4. E aí 4 menos 1 é 3, que não é negativo, é positivo. Então isso aqui não faz sentido. Ok? Bom, como ele não me dá nenhuma restrição sobre o m, muito possivelmente esse m é só um número real qualquer. Logo, a gente não pode prender ele desse jeito. Poder pode, só que eu não afirmo que esse m é positivo, certo? Eu não afirmo que esse m é positivo para ele ter que ser maior do que 0. O m pode ser sim um número negativo. Se o m for menos 10 menos 1 dá menos 11, que está negativo, está tudo ótimo. O único número que ele não pode ser é um cara que dê igual a 0, que é 1, e um cara que dê maior do que 0, que é todo número maior do que 1, tipo 2. 2 vai dar 1, que é positivo. 3 vai dar 1, que é positivo. Então, meu m ideal, ele tem que ser m menor do que 1. Então, m tem que ser menor do que 1, que está na letra E. E morreu. É só isso. Ah, professor, não precisei de Bhaskara? Não. Ah, professor, eu me espantei porque tem um bocado de letra com x², tem um bocado de letra. Preste atenção no comando da questão. O comando da questão é uma condição necessária o suficiente para que o gráfico tenha uma parábola com a boca para baixo. Então você só precisa analisar uma coisinha bem pequenininha no meio daquela fórmula horrível ali, certo? Não precisa esquentar a cabeça. Acredito que tenha ficado claro. Vamos para a próxima questão. Nossa última questão de hoje, como eu não podia deixar de falar, é o logzão. Eu esqueci bem que um y. Y é igual. Galera, vou relembrar aqui rapidão o que é log, certo? Eu vou usar letras. O log de um número A na base B é um valor x se, somente se, a base elevada a x é o A. Então é um ciclo. Ó. Esse cara vem pra cá, esse cara se pendura e esse A fica sem log. O A é igual ao B, que era a base, imprensado lá, e o x, como ele não corre pra canto nenhum, ele se pendura no B. E aí a gente só precisa adequar as posições. Ó, aqui eu tô falando que o log na base 3, log, deixa eu trocar de cor, ficar melhor para vocês. Essa aqui é a regra geral. Log de x na base 3 é igual a 4. E ele também está dizendo que y é igual ao log de 1000. Professor, não tem base. Quando não tem base, a gente supõe que o log ele é decimal, ou seja, a base é 10, porque afinal de contas a gente estuda num sistema decimal de numeração. Bom, e daí? Daí que a gente vai usar essa regra para posicionar A, B e X e descobrir quem é quem aqui. É o seguinte, eu vou trocar aqui o X por C, só por um motivo de não repetir as letras. Vamos descobrir primeiro o valor de x.
nessa equação log de x na base 3 igual a 4. Ó. O x está na posição do A, o 3 está na posição do B e o 4 está na posição do C. Então, se eu quero isolar esse carinha que está dentro do log, ele é o A. Naturalmente, ele vai ficar sozinho, x. O B, que é o 3, ele vai para o outro lado. Só que ele não vai multiplicando. Ele vai tomar o lugar do 4. Tomou o lugar do 4. E o 4 não tem para onde correr, ele vai se encaixar no 3. Então, o x é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 elevado a 4. Então, eu vou ter 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ótimo. Descobrimos o x. Vamos descobrir o y. Ó, é o seguinte. O y agora, ele está com posição diferente, ó. Eu tenho o A, que é 1000. Eu tenho o B, que é 10. E eu não sei o C, que é y. Então, é o seguinte. Usando a regra, o A, que está dentro do log, fica sozinho, é igual a base elevada ao cara que está do outro lado. Bom, agora a gente vai ter que usar nossos conhecimentos de potência para sacar aqui que o 1000 é 10 elevado a 3. Porque tem 3 zeros. E o 10 elevado a y é igual a 10 elevado a 3. Então, só resta que o y seja o 3. Logo, como a questão quer x mais y, então é 81 mais 3, 84, letra C. Bom, o vídeo acho que ficou curtinho. Foram 7 questões. Caso vocês tenham dúvidas, podem deixar questões nos comentários que eu trago um novo vídeo. Pretendo fazer mais vídeos desses, então vamos chamar de simuladinho 1, beleza? Simuladinho 1 do 100.000. Porque dependendo da repercussão de vocês, os likes e os comentários, a gente faz o 2, o 3, o 4, 1 por semana, 2 por semana, certo? A prova tá chegando e bora pra cima, bons estudos e até a próxima.